Ele nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Tem parentes importantíssimos lá. O sobrenome dele, lá na Paraíba, é muito famoso, é muito forte. É professor. Hoje ele é assessor técnico da Assembleia. E também agora virou escritor. É maior ou quer mais? Está aqui comigo o filho da dona Elisete Lins, o pai do Luiz Renato, meu amigo professor Herbert Lins. Boa noite, professor e mestre. Seja muito bem-vindo no programa Atitude. Boa noite, Marcos Magalhães. Boa noite aos telespectadores do programa Atitude, a técnica da Rema TV, esse canal 5.1, do qual eu já sou cliente daqui, já sou É verdade. Né? E quando você falou do tema gratidão, eu estava aqui trabalhando, né, mandando o link do seu programa para minhas linhas de transmissão, que dá mais de 6 mil pessoas no estado todo. Bacana. As amizades que a gente acumulou ao longo desse tempo de 18 anos de Rondônia. E assim, quando você fala em gratidão, me emocionou. Porque por onde eu passo, eu sempre digo que eu sou muito grato a Deus. Sou grato, inclusive, por a gente estar aqui nesse momento. Amém. Porque eu sou a prova viva que Deus existe. Eu posso dizer a você, até que não acredita em Deus, que Deus existe. Eu fiz essa promessa a Deus. Eu sobrevivi à Covid e fiz essa promessa a Deus de afirmar, reafirmar e dizer com convicção que Deus existe e que também Ele ama o diferente. Porque eu fiz essa promessa a Ele de dar esse testemunho e estou dando aqui no seu programa, Amém. No canal aberto, em rede, e que vai ficar gravado, né? Com certeza. Então eu sou muito temente a Deus, né? Me ajoelho, oro, leio a Bíblia, conheço, né, a Escritura Sagrada, mas eu sirvo a um Deus vivo, um Deus do amor. Parabéns. Parabéns, Herbert. Parabéns. Muito me deixa feliz você ter feito isso no programa Atitude. E eu sei que você acompanha o programa. A gente não perde a oportunidade de falar do amor de Deus. O amor de Deus, ele é muito importante, né? Se não fosse o amor de Deus, a gente não estava aqui. Com certeza. Né? E assim, é fantástico. O que eu passei na Covid, que muita gente passou, a quantidade de parentes e amigos que a gente perdeu, colegas de trabalho, não foi brincadeira. Não. E ele teve uma misericórdia muito grande de mim. Eu estou vivo. Né? Eu vi atletas e a óbito. Você chegou a ficar internado? Não, eu fiquei internado em casa. Eu criei um leito em casa. Eu sabia que se eu batesse numa UPA, porque a Covid ela baixa a tua imunidade. Totalmente. Então eu estaria sujeito a uma infecção e ali já era. O Gordinho não estava mais nem aqui, nem tinha escrito e nem publicado o livro. O Gordinho Boa Gente já estava só o pó. Do pó eu vim, do pó eu retornaria. Já tinha retornado. É impossível você conversar com alguém que não conhece, no mínimo, 10 pessoas que não morreram. Que não morreram. Concorda comigo? É verdade. É muita gente. A lista é extensa, eu tenho uma lista. Eu entrevistei... Tias, primos... Eu entrevistei 5 pessoas que morreram. Que faleceram. Sentou aqui do meu lado, Anizinho Guaraebe. 32 dias antes dele morrer, ele estava sentado aqui do meu lado. Inclusive, já estava infectado. Ele sentou aqui do meu lado, aqui. Anizinho Guaraebe. Pessoa fantástica. Não, cara maravilhoso. A pastora e policial militar, a pastora Núbia, que cuidava de presídio. Também, Nossa, uma mulher... Fantástica. O vereador Edésio. Edésio, né? Da Universal. O Edésio também sentou aqui e faleceu. E aí tem Walter Waltenberg. Dr. Walter Waltenberg. Eu lembro da entrevista dele. Dr. Walter Waltenberg. É isso mesmo. Pessoa admirável, de uma inteligência. Nossa, um cara de uma inteligência... De uma educação... acima da média, um negócio inacreditável. Agora, presta bem atenção. Se você não morreu, Deus tem um propósito aí, irmão. Agora precisamos procurar o propósito, é isso. Eu fiz essa promessa a ele.
prometi dar o testemunho que ele realmente existe. E eu posso dizer que a misericórdia dele é tão boa, tão grande, que ele também ama o diferente, porque senão ele teria me chamado. Ele ama seus filhos, ele não ama o pecado. Não. Mas ele ama seus filhos. Professor, é um engano muito grande, às vezes, a gente querer ter as nossas referências no comportamento de Deus. A gente acha que Deus pensa, não, pô, eu vou dobrar meu joelhinho aqui, ele sabe. Vou orar aqui, e Deus, sabe? Quem somos nós para ter alguma coisa para negociar com Deus, sabe? A única coisa que nós temos que serve para Deus é a nossa vida plena e completa. E eu pedi para ele estar aqui e estou. Glória a Deus. Glória como a você Deus. disse, ele tem uma promessa para mim. Amém. E outra coisa, eu vejo as pessoas dizendo, Deus é fiel. Não, ele é fiel sim, mas quem é infiel somos nós. Os falhos somos nós. Ixi. Mas é fantástico. Parabéns, parabéns. Meus parabéns. Você me deixa muito feliz de ter feito isso aqui nesse programa, tá? E você cresce no meu conceito mais ainda. Porque eu sempre te achei um cara muito inteligente. Como é que sai da geografia, de relevos, e vai para marketing? Fala para mim. Porque você é professor de geografia. Sou professor de geografia. Estudei na Universidade Estadual da Paraíba. Né, vim para Rondônia, fiz o mestrado aqui na Uni em geografia. Certo. Estava no doutorado em geografia e passei em terceiro lugar no processo de seleção. E passei em 2020 no processo de seleção. E aí, em 2021 veio a Covid. Eu tive a Covid e depois tive as sequelas da Covid. E me recuperei das sequelas. Eu escapei da Covid e das sequelas, da pneumonia, né? Pós-Covid. Eu tive pneumonia também pós-Covid. Né? Pós-Covid, a sequela. E tive também uns problemas cardiovasculares intensificados, né? Então, eu infartei, né? Depois do Covid. Pois é. Então, a gente pronto. Tá parecido, Marco. Só falta a gente identificar, são os mesmos médicos que tratam da gente. E aí, eu refleti muito. Eu fiz uma introspecção no isolamento e no distanciamento social. Eu me mergulhei. E aí, quando chegou no dia do meu aniversário, dia 23 de novembro de 2021, eu fiz uma carta e mandei para o programa de doutorado pedindo o desligamento. E no mesmo dia, eu conversei com meu amigo Rogério Quaresma. Certo. Acho que você deve conhecer o Rogério Quaresma, uma pessoa de um quilate, né? Uma pessoa brilhante, de uma integridade, de uma honestidade, né? Fantástico. E conversei com o jornalista Marcelo Freire e também o Léo Ladeia. E nesse dia eu dei uma entrevista no Léo Ladeia. E aí eu perguntei, Marcelinho, eu estou pensando em fazer tal curso. Aí ele disse, vai estudar marketing. Estude marketing. Você leva jeito para o marketing eleitoral, marketing político, vai estudar marketing. E eu falo isso no livro. Eu vou te presentear hoje com um livro autografado. E aí, de meio-dia, eu saio da Assembleia. Eu estou na Assembleia trabalhando, me encontro com Marcelo Freire. Ele me fala isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça. No mesmo dia que eu pedi o desligamento. Olha como são as coisas. Eu fui trabalhar no dia do meu aniversário. Encontro com o Marcelo nos corredores da Assembleia, ele me dá esse conselho. Aí, no mesmo dia, um entrevistado do Léo não pode ir na rádio, e ele me liga, né? Eu sou o tapa-buraco de todo mundo. E aí, o Léo Ladeia me liga 11 horas. Everton, eu tô até com vergonha de te convidar em cima da hora, mas você pode vir aqui na rádio, no programa? E aí, eu dando entrevista com ele e tal, ele o tempo todo me chamando de cientista político, e eu geógrafo. E a minha dissertação de mestrado foi, né, poder político local e a territorialidade do voto nas eleições municipais de Porto Velho. Eu sempre pesquisei a geografia e política, fiz esse cruzamento. E ele me chamando de cientista político. Aí, quando terminou o programa, eu disse, Léo, sabe uma coisa? Eu vou fazer 2 faculdades. Eu vou fazer ciência política e vou fazer marketing. Estou terminando agora, né, em junho, as 2 faculdades. E antes de terminar as faculdades, eu lanço o livro Marketing Eleitoral, é candidato, seja um vencedor, colocando toda a nossa experiência que adquirimos
em João Pessoa desde 16 anos que a gente fez o movimento estudantil. Fizemos política na Paraíba. Quantos anos você tem? Né? Eu tenho 48. 48. Fui assessor técnico parlamentar em Brasília e hoje estou assessor técnico parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Você nasceu em 76? Em 74. 74. E já passei pela Casa Civil também aqui do governo e da Prefeitura de João Pessoa. Né? Então, assim, já fui também de Secretaria de Planejamento. Já rodou. Então, assim, eu coloco toda essa experiência no livro. Né? E eu trago uma linguagem simples, parecida com aquela linguagem bem próxima do Juscelino Gilrego, do William Shakespeare. Eu quero escrever para as pessoas compreender. Eu não quero escrever para que as pessoas fiquem com o dicionário do lado sem compreender. Eu gosto de falar a linguagem do povo. Eu gosto de escrever para o povo. Eu dizia isso na academia. Eu disse, adianta eu estar fazendo mestrado e doutorado, se a minha dissertação de mestrado, a minha tese de doutorado, vai ser só para acadêmicos ou para quem faz ciência, e o povo fica onde? Eu tenho que devolver para a sociedade aquilo que eu estou fazendo. Claro. Eu quero que o povo entenda a minha tese, as minhas teorias. E tem que fazer com que a linguagem seja acessível. E tem mais. Hoje você pega a tese, a dissertação do mestrado, marcou alguns livros, é cheio de recorte, cheio de citação. Quase não tem a sua ideia. Você tem que ter uma base referencial. Claro. Mas você encher teu trabalho de recorte, cadê tuas ideias? Eu sempre fui esse Herbert diferente, fora da curva, questionador, polêmico. Já lancei várias polêmicas aqui no teu programa. Já, eu sei. Entendeu? Eu não sou Nietzsche, que é da base do porrete, né? Eu sou weberiano. Eu sigo, minhas bases intelectuais é do Max Weber. E muita gente acha que eu sou marxista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, eu tenho umas posições que eu não aceito e não admito ainda. Um país rico como o Brasil, né? Um país rico como o Brasil, a gente não viveu um estado do bem-estar social. Como é que pode a Coreia? A Coreia cabe dentro de Minas Gerais. E é um estado que produz, é um estado-nação que produz carro, produz avião, produz maquinário pesado. E a gente não tem uma indústria nacional de entre veículos. As 5 maiores potências fabril do mundo. Pois é. A única empresa que nós tínhamos que fabricava um carro era a Gugel e quebrou. E era um carro que usava chassi da Volks. Né, que era um experimento. É uma vergonha isso para o nosso país. O brasileiro que diz que é patriota, ele tinha que começar a sentir vergonha e cobrar das nossas elites industriais, ter uma marca de carro nossa. Ter uma marca de moto nossa. Está errado isso. E aí, o que é que eu quero com esse livro? Forjar, trazer uma classe política nova, pensante, que se liberte da política tradicional. Quando você ler o livro, você vai entender. Eu quero trabalhar para políticos novos, políticos que pensam o Brasil no desenvolvimento do Brasil. Por isso que eu saí da geografia, Marcão. Porque a gente precisa ter um país digno para os nossos filhos e netos. E bisneto, tataraneto. É inadmissível um país rico como o nosso, o povo escravizado, vivendo a lei da servidão. Então, a gente precisa forjar, trazer novos políticos à baila. Não era bem esse contexto. Eu fui muito profundo, né? Não, mas tudo bem, não era. Não, saí da geografia para o mar. Não, vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta. Para novos políticos. Eu quero te fazer uma pergunta. Mantenha esse seu pensamento. Eu concordo com você. Nós temos uma classe política hoje. É minha impressão. Eu quero que você. Estou aqui para responder. Eu quero que você concorde ou discorde. Eu quero saber a sua opinião. Que não pensa no povo. Nós temos uma classe política que pensa neles, não pensa em povo. Quando você pega o leite in natura e ferve ele,
cria-se uma capa. Essa capa se chama nata. Nata. Então, essa nata, que está lá no topo, ela só vai fazer leis para beneficiar elas. Exatamente. Você pode ver que o nosso Brasil tem uma lei eleitoral casuística, que é para permanecer as mesmas figuras no poder. É. E quando consegue atravessar o óvulo, que é uma corrida de espermatozoide, Sim, é uma corrida de espermatozoide mesmo. poucos conseguem se manter dentro de uma linha e sobreviver politicamente. O sistema eleitoral que está imposto é para continuar os mesmos. Sim. Aqueles 100 mais influentes do Congresso. E mesmo que você seja muito, muito bom, E isso se replica. a probabilidade de você entrar é rara. E isso se replica nas outras casas. Você vê que no Congresso Nacional são 100 mais influentes. Aí você vai para as Assembleias Legislativas, você vai ter ali um terço da casa mais influentes. Você vai para as câmaras municipais do mesmo jeito. É do mesmo. Pessoas que estão aí há 3, 4, 5 mandatos. Não, não existe a mínima possibilidade. mas olha, a questão do mandato. Se você tem pessoas que realmente estão há 3, 4, 5 mandatos, mas ele tem uns 3C que eu falo no livro, o que é os 3C? Primeiro, a competência. Certo. O político que tem competência. Segundo, se ele tem o compromisso de olhar no teu olho, fazer o compromisso e cumprir. E terceiro, a capacidade de entrega. Quando o político ele tem esses 3C, ele vai para 10 mandatos. Agora, quando ele não tem, acabou-se. Ele fica ele consegue fazer um mandato, 2 mandatos, no máximo 3 mandatos. Ele perde a eleição. E não volta mais, é difícil voltar. E quando ele volta, aí ele toma um choque, né, da ausência do poder. Cria-se até, eu até brinco com alguns colegas marqueteiros, eles têm crise de abstinência, né? Entram em depressão alguns. E aí quando eles voltam, não erra mais. Eles continuam 3, 4, 5, 6, 7 mandatos, encerra como federal. Tem casos aqui em Rondônia, de político que perdeu o mandato, retornou e hoje é deputado federal. É o caso Lebrão. Estou dando um exemplo bem prático, ele não vai se chatear comigo. Ele foi deputado, né, suplente, perdeu, depois voltou, e aí não perdeu mais a eleição, e hoje é federal, e a filha, deputada estadual. Então, mas ele tem os 3C. Tem que reconhecer isso nele. E outros que tem ali na Assembleia Legislativa, que tem os 3C. Entendeu? Agora tem aqueles políticos do Congresso Nacional, que são os mais influentes, os 100, que deixa a lei aberta para poder fazer mudanças na véspera da eleição, um ano antes, para mudar as regras do jogo para beneficiar a eles e os parentes. E agora entrou no modismo. Você já viu que todo político no Brasil quer botar a esposa candidata. E o povo continua indo na mesmice, acreditando, vendo. Para não perder o curral. Né? Para não perder o curral eleitoral. Ampliar, né, o leque, a renda de casa. Com a sua experiência, passado em órgãos públicos, passado dentro de sala de aula, passado também como assessorias em assembleias, você criou uma metodologia em que um candidato, se ele errar pouco, ele se elege. Se elege. Porque como eu fiz uma soma antes de escrever esse livro. Eu fiz uma soma da quantidade de campanhas que ganhei e da quantidade que perdi. Certo. As campanhas, você é mais vitorioso? Sou mais vitorioso. E eu fiz campanha de vereador, de deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Só não fiz de presidente da República ainda. E nem de Miss Universo e nem de Miss Brasil. Entendeu? Mas participei de eleição, de sala, de grêmio estudantil, de associação, de sindicato, até de conselho de igreja. Então eu conheço como é que... até a eleição do Papa me despertou curiosidade. Você vê que eu fui estudar a eleição.
Minha dissertação de mestrado é sobre eleições municipais. Você sabia que com 17 anos eu conheci um cara do movimento sindical. Ele me conheceu dentro do movimento estudantil e aí me chamou para uma reunião no sindicato. E com 17 anos eu entrei no movimento sindical. Eu fiz 57 eleições sindicais bancárias no Brasil. Olha aí, viu? No Brasil. Eu conheci o Brasil fazendo eleição sindical. Quando eu fiz a 6ª eleição, eu fui contratado pela Federação dos Bancários de São Paulo, que unia o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, não era nem dividido, não tinha Tocantins, e Goiás, e eles me contratavam aonde tinha uma oposição ou aonde tinha uma situação que eles tinham interesse, eles me ligavam para Marcão, pega a passagem aí, vai para Belo Horizonte, lá nós somos oposição, pega a passagem aí, vai para Campo Grande, lá nós somos situação, e eu fui funcionário, eu fiz 57 eleições. E aí, Marcão, essa experiência de eleições, de erros e acertos, trouxe para o livro. Legal. Ele trouxe para o livro da pré-campanha. Esse livro ele trabalha só a questão de pré-campanha. Segura aí. Uma ferramenta moderna, Tá. né, e inovadora dentro da nova legislação eleitoral.